Vocês conhecem aquela história de que divulgaram, especialmente os nativos e junto com os interessados, os australianos, que a nossa pedra preciosa, o opala, dá vazar? Pois bem, o Falcon News está no ar. Nós procuramos então um especialista, um jovem, Paulo de Tarso, que vai falar sobre um livro que pretende editar e distribuir nos colégios para que os jovens, as crianças, tomem conhecimento sem usar aquelas expressões difíceis de entender sobre a opala. Nós vamos então falar com o Paulo sobre as opalas. No livro você pretende desmistificar as lendas em torno da opala piauiense? Eu acho que até mais do que isso. A gente notou quando comecei a trabalhar com a opala que ela é muito conhecida internacionalmente e pouco conhecida aqui no Brasil. Mas é verdade E ainda que tem só essa lenda que você que quer só falar. tem no Piauí e na Austrália? Nessa qualidade de dureza, a partir de 6,5, só no Piauí e na Austrália. Mais especificamente em Pedro II. Porém, existe opala na Etiópia, opala no México, opala na Eslováquia. Tem achados em vários lugares. A Austrália dominou, né, de 1900 para cá, e agora vem a Etiópia. Mas a opala de Pedro II é a mais estável do mundo, com uma dureza até 7. Isso é muito bom para os cortadores e para a joalheria. E por que os australianos, que foram pioneiros lá em Pedro II, resolveram largar tanta fortuna? Na verdade, eles não foram os pioneiros. A opala foi achada em 1940, por acaso, né? E a partir de 1960, a gente já tem relatos, nesse livro a gente está contando, de Pedro II, como o Mundote, Galvão e o Lacerda, que fizeram as primeiras minas e requisitaram os primeiros, vamos dizer, lavras garimpeiras, os primeiros garimpos. Depois, os australianos vieram. E eu sei dessa história interessante porque um australiano, numa dessas feiras, me contou. Foi simplesmente por necessidade que os australianos vieram para cá. Eles fizeram um grande acordo com uma joalheria e a produção da Austrália não dava conta. E aí veio um australiano chamado Dag Johnson. Na verdade, ele, não sei se ele é nascido na Austrália, mas ele trabalhava na Austrália e descobriu começou na mina do Boi Morto. E foi muito bem sucedido. E eles prospectaram em muitos lugares por muito tempo. Eu acredito que os australianos foram vários motivos por terem saído. Primeiro, porque já estavam encontrando pouca opala para o que estavam gastando. Teve uma pressão, sim, da Receita Federal. E teve uma pressão, sim, pelos relatos que eu tenho, do meio ambiente. Naquela época, de 1980, né, que quando eles saíram, estava começando essa coisa do meio ambiente e teve algumas denúncias. Então, acho que foi um conjunto de fatores. O custo-benefício e essa pressão. Esse seu livro, então, depois vou mostrar a capa do livro que você vai lançar. Os estudantes contemporâneos vão, então, tomar conhecimento do que é verdade, o que é lenda em torno da opala. Sim, exatamente. Na verdade, quando a gente conversa sobre opala aqui, as pessoas do próprio Piauí não sabem nem o que é opala. Acham que a opala é aquele mosaico que é feito muito bem feito em Pedro II, que é aqueles estilhaços. Aquele é o subproduto da opala, né? Que é montado. A opala mesmo é essa que tem um jogo de cores, que é com a qualidade de gema. Então, os livros que a gente encontra são muito técnicos, são muito chatos, mais na parte de geologia, mais na parte da formação química, porque a verdade a opala é um milagre, tem que ter circunstâncias muito especiais. Aliás, em falar nisso, William Shakespeare conheceu a opala e fez uma frase que ficou célebre em vários livros australianos, que ele diz assim: essa pedra é um milagre, a verdadeira rainha das gemas, né? O Shakespeare sempre consegue resumir muito bem. Você acha que a opala pode ser a redenção do Piauí em termos de minério nobre?
Na verdade, é muito pouco, é uma pequena quantidade de área que existe Opala. Mas é verdade, sim, a gente só encontrou a ponta do iceberg. Com certeza, nem 5% foi encontrado. Mas muito provavelmente, Luiz, não vai acontecer isso, porque a região está crescendo de Pedro II, as pessoas vão fazendo sítios e aí vão não deixando isso acontecer. Mas sim, eu diria que é uma grande riqueza e é pouco aproveitada e tem venda. Mas hoje a gente minera muito pouco. Ou seja, é uma coisa a se pensar como o Piauí, não só o governo, mas os empresários, de que tem uma riqueza. E pode-se ser a redenção daquele local e fazer com que Pedro II e Teresina, que é esse nosso intuito, que também além do livro a gente está fazendo, a gente está trazendo uma escola de joalheria para o Senai daqui, para que aqui seja um polo de joalheria. Você que emprega do começo. Quando, Paulinho, o seu livro? Ele estava programado para ser lançado na feira de Teófilo Otoni, 16 a 20 de novembro. Eu não sei se eu vou conseguir concluir toda a impressão até lá. Mas a gente não tem uma pressa de lançar, a gente ainda está captando mais relatos e etc. É incrível como a gente vai adquirindo algumas informações ao longo do tempo, então não é uma obra que está fechada, porque eu acho que ainda falta algumas coisas. Tá bom, sucesso para você. Obrigado.